Na realidade, assim, Camila, eu acredito que isso, voltando aqui um pouco que a gente estava conversando, tem que ser passado de uma forma muito clara para os filhos, ser pontual mesmo, né? De repente falando que, olha, no nosso relacionamento isso não foi possível, mas que realmente isso não é generalizado a todos os relacionamentos, a gente teve uma incompatibilidade de repente, interesses mesmo, ou de objetivos na vida. Claro que isso, voltando de novo, né? Adequando a linguagem da criança. Mas que é muito importante você mostrar isso realmente para a criança, que existem outras possibilidades, de repente dar outros exemplos de outras situações. Olha, mas de repente tem o vovô e a vovó, que eles continuaram vivendo juntos, mas tem outras pessoas que não continuaram. Então, possibilitando a criança fazer essa comparação, de repente, entre diversos núcleos familiares, tanto os que deram certo como os outros que estão tendo que terminar. E sempre pontuar de uma forma muito clara, assim, que o amor em relação à criança não termina, não é aí o fim, né? Então, que o divórcio existe entre o marido e a mulher, não entre o marido, não entre os pais e os filhos, muito menos entre o pai e a mãe. Acho que uma coisa importante, né, numa separação, é esse ponto que você tocou, deixar bastante claro que a criança, ela continua sendo amada, tanto pelo pai quanto pela mãe, né? E só que ela só vai entender isso, lógico, se não houver essa disputa, essa tentativa de denegrir a imagem do outro, né, de acabar com o outro, essa chantagem. Mas eu acho que isso é muito importante, trazer essa segurança, de repente, tanto não sei com quem o filho vai ficar, com quem a criança fica, mas que na casa do pai ou da mãe, né, quando for passar o final de semana, que seja, ter um espaço da criança ali também, né? Mas mesmo assim as crianças, elas idealizam, né? Elas querem que o pai e a mãe deem certo, né? O sofrimento da criança é inevitável, né, Carolina? Não dá para evitar o sofrimento 100%. Eu acho que, na realidade, o sofrimento faz parte do próprio processo de amadurecimento da vida, né? Eu acho que, para os adultos, isso é ótimo, você passar por um período difícil de sofrimento, que você vai ter que se reestruturar, reelaborar N coisas, né? Reelaborar N sonhos, N objetivos que você tem na sua vida, mas a criança também. Então, na realidade, às vezes a gente, né, enquanto pai, enquanto mãe, tenta colocar a criança ainda um pouco nessa bolinha, né, que protege contra tudo e contra todos, mas que, na realidade, esse sofrimento bem trabalhado, acho que assim, um acompanhamento em alguns casos de algum outro profissional, conversando com a escola também, para que os professores, a coordenação pedagógica esteja ciente. A escola pode ser uma boa parceira, né? Exatamente. Eu acho que tanto os profissionais, quanto os pais, quanto a escola tem que estar bem engajado, né? Bem em conjunto, de repente, para dar uma atenção a mais, ser um pouco mais maleável, um pouco mais flexível numa situação ou outra. E assim, os pais têm que ser bons observadores nesse momento, para saber até que ponto esse sofrimento está sendo um sofrimento até saudável, né? Vamos colocar dessa forma, que ele está elaborando esse processo de luta, esse processo de perda, e até que ponto, na realidade, essa criança, esse adolescente já está caindo, de repente, para um quadro depressivo ou alguma outra patologia um pouco mais séria. Então, essa observação, esse olhar tem que ser bastante atencioso, bastante cuidadoso dos pais, que às vezes você só vê, ai, meu filho está sofrendo tanto, ele não para de chorar, não quer mais comer, mas de repente aquele outro que continua com a rotina normal e não quer de jeito nenhum tocar no assunto, talvez aquele outro esteja tendo mais dificuldade em entrar em contato com esses sentimentos do que esse outro que chora e expõe. Então, às vezes, vai um pouco também da sensibilidade dos pais em observarem o quanto esse sofrimento está sendo... Característica da criança. Exatamente, né? Exatamente. Ou quanto, de repente, chegou a hora de procurar a ajuda de um profissional para orientar realmente os pais e fazer, de repente, algum trabalho com a própria criança. A gente, assim, nos últimos 10 anos, os divórcios no Brasil aumentaram muito, na casa de 50%, né? E, assim, é um número realmente espantoso, né? Espantoso mesmo. Assim, a gente perceber, talvez, de um lado, como as pessoas estão cada vez mais preparadas para a vida profissional, para suas carreiras, investimento, e como elas estão cada vez
menos preparadas para entrar numa família, não é? E outro dia eu estava conversando sobre isso com uma pessoa e dizendo, as pessoas estão se preparando muito, né? As exigências do mundo globalizado, do mercado, estão cada vez investindo mais. E as pessoas estão casando mais tarde e tudo. Mas mesmo casando mais tarde, elas não estão se preparando para casar. Você não percebe isso nas suas consultas? Que de repente você está ali conversando com uma família e você pensa assim, puxa vida, se eles tivessem sentado antes, estruturado, como que nós vamos fazer, quantos filhos nós queremos ter, como vai ser a dinâmica da nossa casa, teremos um espelho, quem vai ser o nosso espelho? Eu acho que isso funciona, né? Você olhar um caso, existe tanto no mundo corporativo os cases, né, de sucesso, e as pessoas não adotam cases de sucesso para os seus casamentos. Você não percebe isso? Eu acho assim, muito interessante esse ponto também, porque outro dia eu estava ouvindo uma entrevista de um analista de marketing, estava analisando assim, como que o mercado atualmente está se comportando. Eu acho que dá para a gente transpor essa ideia para os relacionamentos. Então, que antes um consumidor, quando ele adquiria um produto, ele estava procurando a durabilidade desse produto. Quanto tempo esse produto vai durar na minha mão? E que hoje em dia, na realidade, não, o foco é totalmente outro. Então, hoje em dia, as pessoas adquirem um produto procurando tecnologia e inovação. Transpondo isso para as relações, então imagina que as pessoas encaram as relações, de repente, não mais buscando essa durabilidade, mas buscando exatamente essa satisfação imediata. Qual novidade que vai entrar agora, o que eu vou ter de novo, o que vai, né, me estimular de alguma outra forma. E que às vezes, assim, num casamento de 20 anos, 20 e poucos anos, fica um pouco mais complicado, assim, talvez o próprio dia a dia vai desgastando esse tempero de novidade. Então as pessoas, elas estão buscando isso, essa questão de novidade, o que vai entrar de novo. Então, manter sempre lá em cima, mas às vezes não sabem como fazer para isso também, né? Para manter a qualidade do casamento. Porque é possível, né? A gente vê muitos casamentos que dão muito certo, mas quando você vai conversar com as pessoas, você vê que tem uma carga de investimento, de paciência, né?